Oi gente, tudo bom com vocês? Essa semana eu resolvi fazer um catadão dos últimos filmes que eu assisti nas plataformas de streaming. Então são filmes que estão fáceis aí de achar, até porque eu não assino muitos streamings assim. Eu não sei se eles dariam pano pra manga o suficiente para terem seus próprios episódios, além do que vários outros podcasts de cinema já têm episódios inteiros dedicados a eles, com lançamento próximo da data de estreia, até para aproveitar o hype. E eu espero ser diferente, porque eu preciso ter um diferencial, né? Além do que eu não assisti eles quando saíram, porque eu não consigo acompanhar os lançamentos, porque não dá, né, gente? Uma coisa é cinema, que tem aquele negócio de ir no cinema, assistir as coisas logo. Outra coisa é, sei lá, ver em casa, que aí você vê quando dá, começa a ver no dia, não sei o que tem. Enfim, que saudade no cinema. Bom, dois deles são originais Netflix e o outro é um filme dinamarquês que está meio escondido no catálogo da Prime Video. A ordem é do mais recente para o mais antigo, mas deu certo de ficar por último que eu gostei mais. O primeiro deles é Enola Holmes, que foi lançado no final de setembro, estrelado pela Millie Bobby Brown no papel título da irmã mais nova do Sherlock Holmes, que vai investigar o desaparecimento de sua mãe. É um filme original Netflix, está disponível na plataforma, e eu gostei dele. Gostei da mesma maneira que eu gosto das minhas tardes de sábado. Elas geralmente podem ser melhores e mais produtivas, mas são suficientemente boas e confortáveis, assim como esse filme. A questão aqui é que o filme é divertido, mesmo tendo seus problemas. E o maior problema pra mim é a duração mesmo. Tem mais de 2 horas num filme infanto-juvenil, sabe? É um pouco demais. E você assistindo ele, você consegue perceber que dava, assim, pra ter cortado uns 15 minutos de história. Outro ponto negativo também é como conseguir embarangar o Sam Claflin pra fazer o Mycroft Holmes. Aliás, que criatividade da mãe, né, pra dar esse nome pras crianças, né? Imagina o almoço de domingo como não era. O Mycroft aqui, ele é um grande de um escroto. Eu até fiquei chocada com a agressividade do personagem. Mas na mesma semana eu tava numa vibe Sherlock Holmes e voltei a assistir a série britânica. Da onde eu tinha parado, né, que foi bem o episódio da Noiva Abominável, que devido a razões que são explicadas na trama e eu esqueci agora no momento, ele se passa na época do Sherlock mesmo, no século XIX, e não nos dias de hoje que nem o resto da série. Bom, eu falei tudo isso pra afirmar mesmo que o Mycroft é um belo de um chato, mesmo, em todas as mídias, aparentemente, né? Eu vi duas, tirei conclusões em cima disso. Agora, a caracterização do Sherlock eu achei interessante. Tá que o Henry Cavill, ele não consegue nem fechar os braços de tão grande que ele é, e parece até desconfortável por não estar usando uma das suas regatinhas azuis, mas eu não liguei pra isso. Ele se importa com a irmã dele e do jeito dele, quietão e talvez com problemas de sociabilidade, como é o Sherlock, né? Mas ele não percebe os privilégios que ele tem por ser um homem naquela sociedade. Ou talvez seja só o fato do Mycroft ser tão ruim que ele fica bom por comparação. Enfim, eu tô xingando o irmão mais velho aqui, mas não há de se negar que ele é um produto de seu tempo, né? Ele tá tomando as decisões que ele acha que são as melhores dadas à situação atual deles. A gente vive no futuro e a gente sabe como aquilo é injusto, mas a verdade é que a gente nunca vai saber totalmente o peso que era para uma mulher viver naquela sociedade. Por isso que nessa e em qualquer outra eleição a gente precisa se distanciar de candidatos conservadores, né? Mas enfim, eu acho que se eu tivesse uns 13 anos eu ia ter amado o filme. É uma aventura, tem mistério, tem investigação. É divertido, é um filme divertido. Não é uma obra-prima, mas nem todo filme precisa ser Cidadão Kane, sabe? O próximo filme é Eurovision, Festival da Canção, a saga de não sei o que lá. Tem um título gigante e eu me recuso a lembrar dele. Esse também é um original Netflix que ele deve ter sido lançado em maio, junho. Estamos bem de pesquisa aqui hoje, hein? O filme ele é estrelado e produzido pelo Will Ferrell e isso é uma faca de dois gumes. Não me leve a mal, eu não odeio ele, mas eu também não amo ele.
O humor do filme, ele tá bem dentro do esperado. Eu me diverti assistindo, mas foi exatamente o que eu achei que ele seria. A história é sobre uma dupla de músicos islandeses que são vividos pelo Will Ferrell e pela Rachel McAdams, que eles sonham em participar do Eurovision, mas eles não são muito bons, nem muito bem conectados. Até que acontece um monte de coisa e eles conseguem isso em meio a muita confusão, explosões, piadas com turistas americanos, um artista russo que com certeza não é gay e o fantasma da Demi Lovato. Pra quem não sabe, o Eurovision, ele é um alicerce do entretenimento europeu. Ele é um festival que acontece todo ano, onde cada país da União Europeia e recentemente da Austrália também envia seus músicos, geralmente desconhecidos, onde eles competem para ganhar o prêmio de melhor canção, com muitos efeitos cafonas e apresentações sensacionais. O vencedor é determinado por uma votação popular e também tem uma votação feita pelas comissões de cada país, que acaba levando em conta mais as relações diplomáticas do que o talento dos artistas em si. De vez em quando, algum vencedor acaba fazendo sucesso internacional, como, por exemplo, o ABBA, que venceu nos anos 70 com a música Waterloo, mas geralmente acaba ficando fechado assim no circuito Europa mesmo. Eu queria muito que a gente tivesse uma versão latino-americana para promover a integração entre as nações e o espírito patriota que eu não tenho mais nem em Copa do Mundo devido às situações do país atualmente, né? Sobre o filme, aparentemente o Will Ferrell ama o Eurovision. A esposa dele é sueca, eles estão casados há algumas décadas e foi ela que apresentou o programa para ele. E o filme tem várias referências, várias piadas internas e até mesmo participação de ex-vencedores. O vilão, entre aspas, ele é extremamente caricato, mas está ornando com tudo que acontece ali. Eu só não tive a abstração necessária para acreditar que os personagens principais, vividos por atores com diferença de 9 anos, teriam idade próxima, né, como é na história. Aliás, tudo indica que o romance entre eles ia acontecer, mas eu acho que a Rachel McAdams merecia mais, sabe? Mas ela aparentemente tá feliz, então é isso que importa, eu acho. Aliás, eu adoro ver ela fazendo comédia, eu adoro A Noite do Jogo. Se vocês tiverem comédias com a Rachel McAdams, pode me indicar que eu vou assistir. Pra quem não gosta de musicais, podem ficar tranquilos, que aqui ninguém começa a cantar do nada. As canções elas estão apenas nas apresentações e elas não servem tanto para avançar a história. O humor é bem pastelão, mas eu consegui dar umas risadas e me divertir, por mais que algumas piadas são ruins. As nacionalidades da galera são todas trocadas, mas eu acho que isso é de propósito, porque nos créditos finais aparece uma bandeira ao lado do nome de cada um, assim, pra mostrar de onde cada um é, enfim, né, bagunças. Outro filme pra assistir numa tarde de sábado com a família, que vai ser de boa e vai ser divertido e só. Talvez te faça ir atrás do Eurovision, que assim, você tem que estar no espírito pra assistir, porque é bastante peculiar. Agora vamos para o nosso último filme, que, assim como os outros que eu citei no programa de hoje, eu achei que seria uma diversão leve, um romancinho de época, e eu me enganei completamente. O filme chama O Amante da Rainha, é de 2012, é dinamarquês e está no catálogo da Prime Video. Assim, eu sou a culpada pela minha expectativa, até porque eu lembro que esse filme foi indicado ao Oscar de filme estrangeiro na época do lançamento dele. E assim, não indicam romancinhos bonitinhos no Oscar, do nada, assim. Então eu devia saber melhor onde eu tava me enfiando. Ele é estrelado pela Alicia Vikander, da Garota Dinamarquesa, e também a nova Tomb Raider. Eu sei que ela não chama Tomb Raider, tá, gente? É uma piada. Bom, ela é a rainha do título, ela é galesa e tá sendo mandada pra Dinamarca pra casar com o rei local. O começo, ele me lembra bastante Maria Antonieta, da Sofia Coppola. Eu não sei se foi uma escolha ou se era comum na época se encontrar de carruagem no meio do nada com pessoas que você não conhecia até então. Enfim, ela tá toda preocupada, né? Tá deixando toda a família dela e toda a vida dela pra trás pra se mudar de país e pra se casar com um cara que ela nunca viu na vida. Parece até 90 dias pra casar, né? Mas sem a possibilidade de pegar um avião de volta pra casa.
No fim, o rei, ele não trata ela muito bem. Ele com certeza tem algum distúrbio mental, ele é explosivo, ele é impulsivo, um pouco mimado. E aí que entra o personagem do Mads Mikkelsen, que é um médico que é contratado para trabalhar na corte e acaba virando o braço direito do rei e amante da rainha, do título. Ele poderia muito bem também ter se tornado amante do rei, ele que não quis, porque o rei tava, ó, querendo, viu? Dava pra ter sido um trisal. Problemas que seriam resolvidos com poliamor, inclusive. Mas aí você chega nessa parte do filme e você acha que é isso que vai dar escândalo e vai causar no filme. Mas acontece um monte de outra coisa. A história ela é baseada em fatos reais, num período da história dinamarquesa que era dominado por conservadores religiosos, na mesma época que ideias iluministas afloravam e outros lugares tomavam caminhos mais progressistas. Era século XVIII, tá, gente? Mesma época da Revolução Francesa, que certos reis perderam a cabeça. O médico, ele era militante e conseguiu convencer o rei a passar várias leis que melhoravam um pouquinho a vida dos plebeus, enquanto tirava algumas poucas regalias da nobreza. Aquilo estava muito longe de ser comunista. Basicamente, as vantagens para o povo era parar de ser tratado que nem escravo, enquanto ele tirava o perdão das dívidas da aristocracia. Mas foi o suficiente para ele ser chamado de esquerdopata safado e tramarem contra a vida dele. Curioso que, em dado momento, até o povo estava contra ele e a favor dos nobres, que o único objetivo era voltar com as coisas como eram antes, né? Mantendo seus privilégios e sua mão de obra barata. Existe alguma semelhança com certo período que estamos vivendo em nosso país hoje? Bom, não sejam trouxas que nem eu, não esperem finais felizes e coisas bonitinhas. Dito isso, é um filme excelente e merece ser visto. Curioso que a Alicia Vikander, ela é sueca, está interpretando uma princesa galesa, da Dinamarca, enquanto o Mads Mikkelsen, que é dinamarquês, está interpretando um personagem de origem alemã. Enfim, né, União Europeia. Bom, gente, o que vocês acharam desse formato pupurri de filmes? Conta pra gente lá no nosso Instagram, @filme.da.semana. Eu sempre peço sugestões de filme e de tema e eu tenho recebido sugestões. E sou grata, obrigado. Não podem mandar mais. A única coisa é que eu preciso me organizar pra assistir as coisas e pra ter tempo de fazer as coisas. Atualmente, eu tô na minha fase de romance de época, revendo Orgulho e Preconceito enquanto eu fico fazendo palavra cruzada antes de dormir. Eu preciso de romances de época novos e romances de verdade, bonitinho, sem tristeza e morte. Por mais que pessoas em filme de época provavelmente já morreram hoje em dia, a não ser que sejam vampiros. Pode ser filme de vampiro também. Bom, fiquem bem, até semana que vem. Tchau, tchau.